Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio, e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E bem, estamos de volta aqui com mais um vídeo de lançamentos, dessa vez os lançamentos do mês de abril de 2025. Para ficar em dia, né? Estamos atrasados com os vídeos de lançamento, mas assim que chegar no vídeo de junho, vamos estar em dia, então eu vou voltar com os vídeos de Cair com Tudo na BD. E bem, o mês de abril foi o pior mês até agora para escolher lançamentos, isso porque teve coisa demais. Teve muito lançamento interessante e eu tive que fazer uma boa pesquisa, mas eu consegui separar 10 destaques que para mim foram os quadrinhos mais interessantes do mês de abril. E aí, vamos lá? E para começar, o primeiro destaque do mês de abril é Cometa. Enviado para o planeta Cho a fim de recuperar um misterioso artefato e descobrir o que aconteceu com seu antecessor, um astronauta se vê preso no estranho planeta, que não parece pronto a deixá-lo partir. Esse é um quadrinho que é um quadrinho, pelo que eu vi, sem diálogo, é só imagem mesmo. Eu achei a arte extremamente interessante, é uma arte bem legal. Pessoalmente, é o quadrinho que, para mim, é o menos interessante dessa lista desse mês, mas ainda assim, eu acho que a arte em si vale a pena o suficiente para ele estar nos destaques do mês. Segundo destaque do mês de abril, De Pierre et d'Os. Em território inuit, uma tempestade glacial separa a jovem Uksuhalik de sua família. Sozinha e à mercê do ambiente à sua volta, a garota inicia uma longa viagem em busca da sobrevivência. Anos se passam. Uksuhalik cresce e precisa aprender a lidar com os traumas do passado para encontrar um caminho na vida. Esse quadrinho é uma adaptação do livro de mesmo nome de Bérengère Cournot. A arte extremamente interessante, é um dos quadrinhos que eu vi mais divulgação no mês de abril, então eu acredito que deve ser um quadrinho muito bom. Eu tô louco para ler. Eu tô mostrando algumas imagens de preview e a arte é simplesmente sensacional. O terceiro destaque do mês de abril é Le Diable et Corail. Praga, 1938. A Europa sofre com o aumento da intolerância e a ameaça de uma nova guerra mundial. À frente desse caos, a ascensão de Hitler, que alguns dizem ser guiado pelo diabo em pessoa. E talvez eles não estejam tão errados assim. Preso na Terra contra sua vontade, Lúcifer enxerga como sua única esperança uma jovem judia chamada Coral, a única capaz de enxergá-lo. Quadrinho absurdamente interessante, a arte é sensacional. Quadrinho de pré-Segunda Guerra, mas acho que dá para contar como um quadrinho de Segunda Guerra. Tiveram muitos quadrinhos de Segunda Guerra no mês de abril, tipo, eu dei uma pesquisada, nem todos eles entraram na lista, mesmo contando com a parte de menções honrosas, mas devem ter dado pelo menos uns 8 a 10 quadrinhos de Segunda Guerra Mundial, todos lançados no mesmo mês. É simplesmente absurdo a quantidade de quadrinhos de Segunda Guerra que lança na França. Logo depois disso nós temos Downlands. James Reynolds, um garoto de 14 anos de um vilarejo no sul da Inglaterra, se vê numa situação trágica quando sua irmã gêmea, Jennifer, morre subitamente. A aparição de um imenso cachorro negro que sua irmã teria visto pouco antes de sua morte acaba levando James a uma intensa investigação sobre o passado de sua cidade, que lhe abrirá portas para o mundo sobrenatural. Mas nem todas as portas devem ser abertas. Quadrinho muito interessante. A arte é uma arte que eu já vi em alguns jogos, arte mais ou menos nesse estilo. Nunca tinha visto esse estilo de arte bem quadrada, bem geométrica, nesse sentido específico, em quadrinho. Eu achei a arte bem bonita. A história parece extremamente interessante, eu li algumas reviews, parece que o quadrinho é bem bom. Tô louco pra ler. Quinto destaque do mês de abril, eu já peço desculpa se eu pronunciar tanto o nome desse quadrinho quanto o nome do autor errado, mas Erkin Azat, nome turco. Erkin Azat, um jovem engenheiro sino-cazaque e ex-prisioneiro político do regime chinês, decide reunir testemunhos de sobreviventes dos campos de reeducação
a fim de expor o sofrimento dos uigures e outros povos turcófonos frente à violência do governo chinês na província de Xinjiang, e mais especificamente na região conhecida como Turquestão Oriental. Eu pessoalmente não sabia nada sobre essa história antes de pesquisar sobre esse quadrinho. O quadrinho é escrito pelo próprio Erkinazat, que eu acredito que seja um nome falso, afinal o cara já foi prisioneiro político, então não é seguro que ele utilize o nome verdadeiro dele. Mas eu nunca tinha parado para pensar, e é uma coisa que realmente faz sentido terem povos turcófonos em uma região da China, porque faz fronteira com os países que falam turco. Mas é uma coisa que a gente que mora aqui no Brasil, a gente nunca para para pensar. Então, eu acho que é um quadrinho extremamente interessante e eu acho que, principalmente para gente que não tem muito conhecimento sobre essa região da Ásia, essa fronteira entre o Sudeste Asiático e o Oriente Médio, eu acho que uma leitura é essencial. E, claro, um documentário sobre um assunto diferente é sempre muito bem-vindo. E o sexto destaque do mês de abril é a primeira série dos destaques, afinal, até agora todos os quadrinhos foram one-shots. E o sexto destaque é o primeiro volume da série Jean. 480 d.C. Os vestígios do Império Romano. Dois guerreiros estrangeiros, Jean e seu pai Atius, vagam pelos Pirineus em busca de trabalho. Contratados pelo senhor local, eles recebem a missão de matar um Drac, uma criatura monstruosa que aterroriza a região. Entre tradições pagãs moribundas e a ascensão do cristianismo, eles descobrem que as antigas crenças nem sempre são apenas superstições. Eu achei legal acrescentar esse quadrinho, e vão ter mais 2 quadrinhos mais medievais nos destaques, porque o último vídeo foi um vídeo com mais quadrinhos contemporâneos, um vídeo com quadrinhos documentários, então eu acho que é legal ter alguns quadrinhos de fantasia, alguns quadrinhos medievais e até quadrinhos de ficção científica na lista desse mês. Sétimo destaque do mês de abril, Metropólia, primeiro volume. Berlim, 2099. A energia é escassa. Os passos dos habitantes se tornam uma moeda e viagens um luxo. Deixar a cidade é tão caro que Sasha Yeager assume missões incomuns, mas lucrativas, para a poderosa metrópole. A procura por uma assassina leva Sasha a um prédio onde cada habitante esconde um segredo, e os corpos continuam a se acumular. Quadrinho aí de investigação policial, de ficção científica, que parece estar bem interessante. A arte é bem legal. E uma curiosidade, é escrito por Fred Duval, que alguns de vocês talvez não conheçam, mas é um escritor muito bem consolidado no mercado franco-belga, que já escreveu o roteiro de Carmen McCallum e Travis, que são 2 séries bem grandes da Delcourt, que já estão aí desde os anos 90, lançando coisa até agora. Se eu não me engano, Travis lançou o volume novo agora em 2024, e Carmen McCallum teve um integral lançado agora em 2025, sexto integral, mas lançou o volume novo em 2023. Então são séries que já estão há bastante tempo no mercado e que acredito que desde o começo são escritos por ele e ainda são escritos por ele. É um escritor bem conceituado lá. Oitavo quadrinho da lista, Le Roi des Fauves, primeiro volume. Quando seu vilarejo começa a morrer de fome, os amigos Ivar, Oswald e Kaia resolvem caçar ilegalmente nas terras do Jal. Mas, ao serem capturados e julgados culpados, os 3 acabam recebendo uma sentença pior do que a morte. Quadrinho aí que é uma adaptação do livro de mesmo nome de Aurélie Wallenstein, e que está iniciando uma série nova de fantasia que parece bem interessante. Eu li alguns reviews que revelavam alguns detalhes que eu não deixei na sinopse que eu escrevi. Isso porque eu não queria revelar muito, mas parece muito interessante. Nono destaque da lista é o quadrinho que provavelmente teve mais divulgação no mês de abril, La Terre Verte. No final da Idade Média, os últimos descendentes dos vikings tentam sobreviver nas geladas costas da Groenlândia. Chega entre eles um homem com um passado conturbado, em busca de uma segunda chance. Trará a ele a salvação ou a precipitação do colapso da Terra Verde? Como eu disse, pelo menos pelo que eu vi, é o quadrinho que teve mais destaque no mês de abril. Muitas reviews, muita propaganda e tudo muito positivo. Um detalhe que eu vi muitos reviews mencionando é que é um quadrinho bem shakespeariano. Então, eu acho que quem gosta de Shakespeare talvez compense muito dar uma olhada. A arte é bem interessante, a temática é bem interessante, essa temática de fim dos vikings, fim da Idade Média, é bem legal.
O 10º e último destaque da lista de abril, Tombé de la Lune. Diane não possui qualquer memória de sua falecida mãe, da qual seu pai também não parece pronto para falar. Sem fotos, ela não tem ideia sequer de como era seu rosto. Até que, durante uma noite de insônia, a garota encontra um velho pingente com um retrato de uma mulher. Será ela sua mãe? Possivelmente o mais próximo de uma Jeunesse nos destaques do mês. Um quadrinho que eu não tinha como não adicionar ele nos meus destaques, porque eu achei ele um quadrinho muito fofo, a arte dele é muito bonitinha, e a história parece bem fofinha, então eu acho que, sei lá, pelo menos pra mim, eu tô com muita vontade de dar uma olhada nesse quadrinho, e eu espero que outras pessoas também estejam interessadas, porque é um quadrinho que parece bem bonitinho. E claro, como eu disse no início do vídeo, o mês de abril foi, até agora, o mês com a maior quantidade de lançamentos, ou pelo menos com a maior quantidade de lançamentos interessantes. Vocês não têm ideia de quanto quadrinho eu tive que analisar para fazer tanto a lista de destaques quanto a lista de menções honrosas. Eu consegui dar uma reduzida para 72 menções honrosas, mas a lista de quadrinhos que saíram nesse mês foi de mais de 200 quadrinhos europeus, isso sem contar os lançamentos que tem aqui e ali de quadrinhos norte-americanos, e de mangá, porque sai muito mangá japonês na França. Bem, e aqui vão as 72 menções honrosas que eu separei para vocês. À quoi rêvent les pieuvres? Barnstormers, esse aí parece bem interessante. Belzagor, integral. Uma coisa interessante sobre Belzagor, a artista dos 2 primeiros volumes é a mesma artista da série Les Épées de Verre, que teve post recentemente lá no Instagram do canal, e que eu tenho a edição integral aqui na minha coleção. Depois disso nós temos Betsy Calamity Jane, volume 3. Calamity Jane, para quem já assistiu o Pica-Pau, talvez conheça aquele episódio da Mini Ranheta, Jane Calamidade. Esse episódio é muito divertido. Tem bastante quadrinhos sobre Jane Calamidade na França e bastante quadrinhos sobre várias personalidades históricas mulheres. É uma coisa interessante, é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem tanto destaque. Eu acho legal que eles pegam personalidades históricas femininas de várias partes do mundo e fazem quadrinhos sobre a história delas. Eu acho bem interessante. Camomille et les Chevaux, volume 13. Charlotte Impératrice, volume 4. Le Clan des Autori, volume 5. Quadrinho que parece quadrinho asiático, mas pelo que eu vi, o nome das pessoas que fizeram o quadrinho é tudo europeu. Columbus Trace, Une histoire des familles, 1935 a 1945. Eu poderia pronunciar isso em francês, só que eu tenho dificuldade para pronunciar nome de ano em francês, pelo menos assim rápido. Mas esse quadrinho especificamente, eu até tinha separado ele para colocar na lista de destaques. Só que, pô, eu já tinha um outro quadrinho de Segunda Guerra, saiu muito quadrinho de Segunda Guerra nesse mês. Eu já tinha outro quadrinho de Segunda Guerra na lista, que é Le Diable Corail. E esse quadrinho, na verdade, é um quadrinho não francês, é um quadrinho alemão. E ele saiu originalmente em 2024. Então, eu já estava na dúvida se eu deixava ele nos destaques ou não, e isso acabou selando o destino de Columbus Trace. Mas ele ainda é mencionado aqui. Complot à Versailles, volume 11. Uma série bem famosinha lá na França, e acredito romancezinho histórico para meninas. Tem muita série disso, eu acho bem legal, que tenha bastante diversidade desse tipo. Tem muitas mulheres mais velhas que gostam de romances históricos, de histórias históricas, né? E eu acho interessante que tenham tanto livros como quadrinhos de romance histórico, focados também no público feminino mais jovem. Meninas de até 10 ou até 14 anos. Cyborgs, volume 1, em cores. Por que em cores? Porque eu tinha visto, e esse quadrinho, ele já tinha lançado, eu tinha pensado quando eu olhei pra ele, nossa, mas esse quadrinho eu já vi ele sendo lançado antes.
E aí eu pesquisei e, sim, ele foi lançado em janeiro, só que foi lançada a edição preto e branco. A edição colorida foi lançada só agora, em abril. Deux Femmes, The Book, esse também quase entrou nos destaques. Bem legal, um quadrinho sobre uma família judia passando por uma maldição de família. Bem legal. Didi, volume 2 para quem diz que Didi só tem no Brasil, ou Didi francês aí. Droit au but. Eu pessoalmente não sou muito fã de futebol, mas eu queria adicionar muita Janesse nesse vídeo. Afinal, pô, Janesse é a fundação do mercado franco-belga. Vocês, acredito, já viram que eu adicionei bastante quadrinho para criança. E eu achei a arte bem legal. Eu acho que tem muita criança que gosta de futebol, então apesar de eu pessoalmente não gostar, é um quadrinho que é legal mencionar aqui. L'École des Petits Monstres, volume 4. Cara, eu amo a arte de L'École des Petits Monstres. A arte é tão fofinha, é tão bonitinho, e não tinha como eu não dar um destaque aqui nas menções. Eldorado, Le Délire d'Aguirre, quadrinho sobre... Eu acredito que muitos, né, já devem ter assistido o filme Em Busca de Eldorado. Aguirre é o vilão do filme. É um quadrinho sobre a história desse mesmo cara. Não é o tipo de quadrinho que eu particularmente gosto, mais pela arte. Eu não sou muito fã da arte, mas eu acredito que tenha público, pelo menos aqui no Brasil, que goste desse tipo de arte, então achei que valeria a pena colocar aqui, não por mim, mas porque o objetivo é divulgar o número máximo de quadrinhos diferentes. Electric Miles, volume 1. Esse parece interessante, mas não acabou não entrando nos meus destaques. L'Élève du Cobu, volume 29. Esse aí ninguém vai conhecer, mas eu mesmo não conhecia. Mas provavelmente devem conhecer o cara que escreve, que faz o roteiro desse quadrinho, que é o Zidru. É um quadrinho infantil do Zidru, que solta um volume novo todo ano. Emma et les mauvais éléments. Quadrinho que eu dei uma pesquisada, eu não tenho certeza absoluta se ele saiu mesmo no mês de abril. Alguns sites que eu vi deram uma data mais cedo, deram data em fevereiro até. Mas eu acho que talvez tenha sido a edição digital. Sei lá, a minha fonte principal dizia que lançou em abril, e como é a minha fonte principal de informação, eu acabo confiando mais nela. Les Enfants de Buchenwald, Enfermé, Mathurin Reto, Pupille à Belle-Île, La Fabrique des Insurgés, 1869, La Première Grève d'ouvrière. Quadrinho aí sobre greve, quadrinho feminista. Eu vi algumas imagens no preview, eu achei a arte bem legal. Não acabou não fazendo meu destaque, mas eu acho que é uma leitura bem interessante. La Famille Tango. Eu não vou explicar muito aqui o roteiro, porque eu não coloquei no destaque, mas quando eu comecei eu achei que ia ser uma coisa, e ficou muito mais interessante depois do final da sinopse. Então eu acho que é um quadrinho genês que é bem interessante, que vale a pena dar uma olhada. La formidable aventure des frères Flanchant. Les Géants, volume 10. Eu tô louco pra ler essa série. Eu já peguei algumas edições digitais dos primeiros volumes, mas ainda não li. Mas parece bem divertido. Golden City, volume 16. Golden Nanny, volume 1. Eu achei a arte desse aqui muito fofinha, então não tinha como eu não colocar. Les Grandes Vacances integral. Eu não sabia que tinha uma edição em quadrinhos de Les Grandes Vacances. Eu acredito que não deva ser um quadrinho. Eu acho que deve ser... Sabe como tinha aqueles quadrinhos do Carrossel, que era só foto da novela? Então eu acredito que sejam vários prints tirados da animação Les Grandes Vacances, que é uma animação que me marcou muito quando eu assisti ela vários anos atrás, que ela tinha na Netflix. É uma animação sobre Segunda Guerra, e é extremamente interessante, eu recomendo muito que vocês deem uma procurada, se conseguirem achar para assistir.
Eu não sei se vocês vão conseguir achar dublado, mas existe uma dublagem. Então, mesmo para quem não entende nada de francês, é possível assistir a série, mas eu não sei se é fácil de achar a dublagem, porque hoje em dia já não existe mais essa série no catálogo da Netflix. Rock Moon, volume 4, quadrinho aí que está sendo lançado aqui no Brasil pela Mitos. Eu acredito que eles lançaram já uma edição que compila os 2 primeiros volumes. Agora que saiu o quarto, já dá para ficar de olho na segunda edição da Mitos, então. Edra, Les Héricornes, volume 3, mais um Janesse. Esse aí eu peguei o primeiro volume para ler, ainda não consegui ler. Mas a arte é bem bonitinha. L'Île Crocodile, volume 1. Jacques Gippard, volume 12. Jesus aos Enfers, Jesus nos Infernos. Esse aí ia entrar para os meus destaques, mas eu dei uma pesquisada e acabou que não era tanto assim o que eu achei que fosse. Eu achei que ia ser uma coisa um pouco menos ortodoxa, coisa assim mais diferente, mais iconoclasta. Mas não, ele acaba sendo mais do que você espera, mas eu pessoalmente não sou cristão, mas para quem for, talvez seja uma leitura bem interessante. Crime, quadrinho aí de investigação policial, quadrinho polar, na Alemanha pré-Segunda Guerra, se eu não me engano. Là où dorment les gens, Lancelot, volume 4. Integral de Lena. Les Magiciens d'Oz, volume 2, quadrinho aí do Mágico de Oz. Le Masque du Renard. Migali, volume 7. Eu acredito que Migali seja um quadrinho para crianças bem pequenas, mas eu achei a arte muito fofa, então eu achei que valia a pena mostrar aqui. Moon, volume 2. Eu tô louco para ler essa série, eu já dei uma olhada no primeiro volume, mas eu não consegui achar, eu não consegui pegar a versão digital ainda, espero eventualmente conseguir. Mas eu dei uma olhada em alguns previews da primeira edição e parece bem legal, envolve viagem no tempo, é bem legal. Nadia Comaneci, quadrinho sobre a Nadia Comaneci, né, a ginasta. New Forest, quadrinho também do Fred Duval. Um quadrinho que me foi recomendado por uma amiga minha. Ela tinha dado uma olhada, ela também não leu. Ela deu uma olhada nele no Instagram, acredito. E me mostrou, a arte é bem legal, é bem interessante. Tem uma mistura assim de medieval com tecnológico, é bem legal. Nostromo. Les papillons ne meurent pas de vieillissent. La passe-visage. Plantasia. Esse aí eu não. Eu nem li a sinopse, eu vi a capa, pensei, nossa, essa capa é muito bonita, cara. Aí depois eu li um pouco da sinopse, parece bem interessante, né? Mas, tipo, antes eu li a sinopse depois de já ter escolhido, não, esse quadrinho vai estar nas menções honrosas. Mas parece bem interessante. Possession. Le Premier Amour. Esse Le Premier Amour eu achei bem interessante esse jogo, porque é um quadrinho de romance, mas é um quadrinho de romance na pré-história. E aí o nome é O Primeiro Amor. Eu achei bem engraçado. Prima Specia, volume 3. The Prison, volume 2. Esse aí eu não vi muito sobre, mas achei que valia dar um destaque porque uma artista que eu sigo, uma artista francesa que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho dela, estava divulgando. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada. Les Reines de Sang e Reines de Byzance, volume 1. Uma nova série de Les Reines de Sang, para quem não sabe, Les Reines de Sang é uma IP que tem várias séries diferentes sobre várias rainhas diferentes. Todas elas rainhas sangrentas. Então é bem legal, é uma série nova, né? E Reine de Byzance. Le Réseau Papillon, volume 10. Révolutionnaire, volume 4. Quadrinho que é janense. Talvez essa capa não pareça, mas é um quadrinho janense que se passa na Revolução Francesa. Eu dei uma lida na sinopse da série, não exatamente do volume. Parece uma série bem interessantezinha de ler, bem divertida. La Rose et l'Olivier, quadrinho sobre gravidez na adolescência. Se eu não me engano, se passa no Oriente Médio. Parece bem legal. Eu não me interessei tanto pela arte, mas a sinopse me interessou bastante.
Rue de la Grande Truanderie, volume 1. Run to Heaven, volume 2. Mangá aí francês sobre uma atleta que vê no esporte a oportunidade de fugir do país dela, que é uma verdadeira zona de guerra. Sasha, volume 3. O quadrinho parece bem divertido, quadrinho sobre um garoto que acorda todos os dias com um poder diferente, só que geralmente os poderes dele são completamente inúteis. Les Sœurs Grenier, volume 7. Eu li o primeiro volume de Les Sœurs Grenier muito porque a arte é feita pelo Alessandro Barbucci, que é um dos meus artistas preferidos. Eu tenho muita coisa dele aqui na minha coleção. Eventualmente eu vou fazer vídeo sobre todos os quadrinhos do Barbucci que eu tenho aqui. Mas é um quadrinho que, pelas capas, ele dá a impressão de ser um quadrinho assim com magia, mas pelo menos no primeiro volume não tem muito disso não. As coisas mais fantásticas é sonho de uma das personagens. Eu não sei exatamente se isso muda nos outros volumes, mas eu acho que é um quadrinho infantil bem bom. Ele é um quadrinho infantil, ele é obviamente um quadrinho infantil. Você que for adulto, talvez não se interesse tanto, mas ainda assim, a arte é muito bonita e o roteiro é bem fofo. Strange Fruit, La Chanson d'Abel. Système Solaire, volume 4. Terre Dogon, volume 6. Galera aí talvez se lembre daquelas séries que a Mythos tentou publicar. Elfos, Anões. Terra Dogon é outra série que se passa no mesmo universo. Pra quem não tem muita ideia, esse negócio tem tipo umas 7 séries diferentes. E algumas delas têm mais de 30 volumes. É muito longo. Eu não sei como que a Mythos achou que ia conseguir publicar um negócio desse aqui no Brasil. Torgal Saga, volume 4. Novo volume aí de Torgal. Não é o mesmo Torgal que a Pipoca Nankin vai publicar aqui no Brasil, é o Torgal novo, Torgal Saga. La Trace. Travailler demain. Parece ser um quadrinho que fala de várias... São 13 personalidades, não sei exatamente do que, são 3 pessoas acho que importantes, talvez diplomatas ou filósofos, não sei, falando sobre o futuro do trabalho. Não é um quadrinho assim, nossa, super divertido, mas deve ser um quadrinho bem interessante de ler. La Trilogie Berlinoise, volume 2. Se é La Trilogie, acredito que ao todo vão ter 3 volumes, esse é o segundo. Tuer la Grande Zorra, volume 2, quadrinho sobre a Guerra da Argélia. Tampi, quadrinho sobre a juventude de Josephine Baker. Eu não conheço muito não, deve ser norte-americano. Eu acredito que seja uma dançarina, o quadrinho parece ser bastante sobre dança, mas eu não tenho certeza porque eu não conheço Josephine Baker. Vipère au Point. E o último, o Integral de Yasmina, que parece ser um quadrinho sobre culinária. A arte é bem bonitinha, bem interessante. E esses foram todos os quadrinhos que eu separei para o vídeo dos lançamentos de abril de 2025. Foram 82 quadrinhos, juntando os destaques com as menções honrosas. E eu espero que vocês tenham gostado de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 desses quadrinhos. Quanto mais melhor, afinal, eu separei uma quantidade absurda de quadrinhos, deu um puta trabalho. E se teve algum quadrinho que você viu que saiu em abril e que eu não mencionei aqui, não hesite em deixar nos comentários, porque ele pode aparecer no próximo vídeo de lançamentos, ok? E também não se esqueçam de deixar recomendações de outros quadrinhos, tanto de lançamentos desse mês, do próximo mês, do mês depois, ou de qualquer mês, até meses já passados, e também de quadrinhos que saíram já há bastante tempo, para a gente falar também no Cai Com Tudo na BD, tanto nos vídeos quanto no Instagram. Lembrando que está saindo post no Instagram todo final de semana sobre um quadrinho aleatório. O nosso último post foi sobre Ténébreuse, o próximo lançamento. Não sei exatamente se é o próximo lançamento, mas não a última pré-venda, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo bem em cima da hora, saiu já a pré-venda do Na Prisão, mas a penúltima pré-venda da editora Comic Zone, Tenebrosa. Nosso post está bem legal. Antes disso, teve um post sobre o quadrinho Les Yeux Doux, que também é um quadrinho que eu acredito que ninguém aqui no Brasil conheça, mas é um quadrinho bem interessante. Eu recomendo muito e também peço muito para que vocês deem uma olhada no nosso Instagram e deixem o like nos posts lá. E também sigam no Instagram e também deixem o like aqui no vídeo. É muito importante para ajudar no crescimento do canal.
E claro, não se esqueçam de assistir sempre os vídeos inteiros, porque você assistir 10 segundos do vídeo prejudica o canal. É sacanagem, mas acontece. E, bem, se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Teve vídeo de lançamento desde o mês de janeiro de 2025, que foi o primeiro vídeo do canal, até agora o mês de abril. Vai ter, a partir de agora, vídeo de lançamento de todos os meses. A gente está fazendo essa maratona de vídeos de lançamento para alcançar o mês atual. No momento que estou gravando esse vídeo já é junho. No mês de junho vai ser publicado agora o mês de abril. E também vai ser publicado os lançamentos do mês de maio. O mês de junho vai ser publicado no mês de julho, mas isso está de acordo porque o lançamento de um mês vai ser sempre lançado no mês seguinte, justamente para eu ter certeza de que eu vou pegar todos os quadrinhos que lançaram naquele mês. Nunca sabe. Às vezes, se você lança o vídeo dos lançamentos do mês no meio do mês, você acaba perdendo alguma coisa. Então, para ter certeza de que eu vou pegar todos os lançamentos que eu quiser pegar do mês, vou sempre lançar no mês seguinte. Então, a partir do mês de julho, já vão estar em dia. Se tudo seguir conforme o cronograma, já vamos estar em dia com os vídeos de lançamento. E finalmente vamos voltar com os vídeos de Cai com Tudo na BD. Eu estou tentando ler bastante coisa para poder ter bastante conteúdo para vocês. Mas enquanto isso, Instagram. E é isso. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem a oferecer. Siga também no Instagram para ficar sempre de olho nos posts de Cai com Tudo na BD, para ficar sempre sabendo daquele quadrinho diferente, para você poder falar para os seus amigos, esse quadrinho aqui você não conhece, eu conheço. É sempre legal dividir esse tipo de experiência com os amigos. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!